Oi, gente, tudo bem? Vamos lá então começar o nosso quinto encontro, tá? Lembrando que fiquem tranquilos em relação à data de prova, gente, retorno das aulas. A gente vai estar conversando pontualmente com vocês, ainda que o portal coloque alguma coisa. Esperem o professor vai entrar em contato, a gente está em contato direto com o corporativo, com o coordenador, com a coordenadora acadêmica. Fiquem tranquilos, o que a gente quer nesse momento é tranquilidade com vocês, tá? A gente está aqui passando a matéria, tá todo mundo no mesmo barco, gente, todo mundo dentro de casa, todo mundo aí tentando fazer coisas diferentes, a gente está tendo que se reinventar e isso é muito bacana, não é? A gente é brasileiro, não desiste nunca. Eu vou dar um exemplo, eu estou com obra em casa, a gente teve que parar as obras por conta do coronavírus. Tá uma loucura porque eu tô sem sofá, eu tô sem cadeira, eu tô sem mesa. Tô tendo que me virar aqui nos 30 e tá dando certo, tá? Então, independente da sua dificuldade, que você esteja passando em casa para estar assistindo, tá todo mundo junto. Tem alguém passando alguma dificuldade maior, menor, melhor, tá? Mas tá todo mundo aqui, a gente tá aqui, mesmo que virtualmente, a gente tá junto, tá? Então, se você tiver alguma dúvida e queira conversar com a professora, não tem problema nenhum. Eu peço que vocês repassem para o representante, mas se ainda assim não for possível, não tem problema. Eu deixei no primeiro dia de aula o meu e-mail, vocês podem colocar lá as dúvidas de vocês, tá? A gente está aqui trabalhando, medindo esforço para não deixá-los em nenhum momento prejudicados. Então, fiquem tranquilos, tudo bem? Se tiver alguma dúvida, pode passar para o representante pode passar para mim, eu estou conversando com os representantes online, on time e full time. Pode perguntar aí para o seu representante, inclusive final de semana, qualquer horário, tá? Fiquem tranquilos, foquem nas coisas boas. Agora a gente está tendo essa oportunidade de estar junto, aí estudando a matéria dentro de casa, cada um nas suas condições, então relaxem em relação a isso, tá? E tomem todos os cuidados, gente. Alguém precisou ir na rua, chegou, tira a roupa, bota pra lavar, sapato também, pelo menos três vezes ao dia, ainda que você não saia, higienize a sua casa, lave as suas mãos, evite de colocar as mãos no rosto, tá? Esses pequenos cuidados de higiene podem salvar muitas vidas, tudo bem? Vamos lá. Deixa eu só aqui mostrar para vocês que eu tô com duas questões que eu quero passar de uma maneira oral mesmo, tá? Porque eu quero que vocês prestem atenção. Essas duas questões vão estar valendo ponto, ainda não sei a pontuação, tudo bem? Quero que vocês pesquisem, porque isso foi até tema da nossa última aula presencial, tá? Olha eu dando a cola aí. E aí vocês vão anotar, são questões curtas, mas são questões de concurso, inclusive tem uma aqui que é de auditor fiscal, olha só, hein? Vocês vão responder de uma maneira muito tranquila uma questão de prova de auditor fiscal. E outra que é de juiz substituto do TJ de Santa Catarina. Tudo bem? Isso aí é só para a gente ter uma noção do quanto o direito civil, vou puxar sardinha para obrigações, é importante, tá? Anotem aí. Primeira questão. A respeito das obrigações, dos contratos e dos atos unilaterais, julgue o item que se segue. Vou falar a frase. Não terá direito à repetição do indébito o devedor que saldar dívida prescrita. Vou repetir a frase. Não terá direito à repetição do indébito o devedor que saldar dívida prescrita. Aí eu tenho dois itens. Item A, certo. Item B, errado. E aí você vai marcar qual que você acha que é certo ou se você acha que é errado e vai fundamentar com o artigo. Tudo bem? Próxima questão. Vamos lá. O recebimento pelo credor de dívida prescrita. O recebimento pelo credor de dívida prescrita, dois pontos. Item A, dá direito à repetição do indébito se o devedor for relativamente incapaz. Item B, dá direito à repetição
do indébito, fundada no enriquecimento sem causa. Item C, não dá direito nem à repetição, nem enriquecimento sem causa. Ponto. Tudo bem? Agora vamos lá. Nós estamos aqui estudando o direito das obrigações, não é isso? Esse quadrinho aqui, acho que fica mais claro, bem? Estamos estudando o direito das obrigações. Pode dar o pause aí e anotar, tá? Então, para relembrar aqueles que já assistiram às minhas aulas. E hoje nós veremos, então, sobre as modalidades, tudo bem? É um pouquinho maçante, professora? É sim, mas vale muito a pena, tá bem? Isso é para o crescimento de vocês, aprendizado, faz parte da ementa, tudo bom? Vamos lá. E aí a gente vai falar aqui da primeira modalidade, juntamente, se você tiver com o seu material aí do lado, acho muito bom, tá? Peguem o Código Civil de vocês, quem não pegou, aperta o pause, pega o Código Civil, o material que a professora disponibilizou aí para vocês. Vai ser muito proveitoso isso, tá? E aí, lembrando que eu tô um pouco agoniada aqui com essa manchinha na parede, lembrando que eu tô em obra, tá, gente? Não é para ficar assim, não vai ficar assim, tá bem? Vamos lá. E aí a gente vai falar aqui do elemento quanto aos sujeitos, não é? Nós temos o sujeito passivo, o sujeito ativo. As obrigações, elas podem ser o quê? Fracionárias. E aí a gente vai falar em obrigações fracionárias, a gente vai falar em pluralidade de sujeito passivo e sujeito ativo. Pluralidade ou de credores ou de devedores. E aí cada um vai responder por sua cota parte. Tudo bem? Vou dar um exemplo aqui. 3 pessoas compram um carro. E aí entre elas, de comum acordo, vão dividir ali o valor da prestação. A prestação é R$ 1.200. Cada um, então, vai se responsabilizar ali em pagar, então, R$ 400. Cada um vai responder pela sua cota parte. Tudo bem? E aí, como é que a gente consegue entender isso? Como é que a gente identifica, professora, então, que uma obrigação é fracionária? Através do contrato, não é? E aí, para o direito, só vale o que está escrito. Não se presume uma obrigação fracionária. Vai ter ali um contrato onde 3 pessoas estão adquirindo um veículo, vão discriminar o veículo e aí eles vão colocar que a obrigação é fracionária. Cada um vai responder pela sua cota parte. Tudo bem? Beleza. E a gente vai agora, então, para o exemplo. Anotem aí. A, B e C adquirem conjuntamente um veículo obrigando-se a pagar R$ 300. Não havendo estipulação contratual em sentido contrário, cada um responderá por 100. Foi o exemplo que eu dei. E o outro exemplo também que a gente pode ter aqui é o empréstimo de dinheiro a um casal. E aí o casal vai lá e coloca essa cláusula que cada um vai responder, então, por sua quarta parte ali. Tudo bem? Beleza. Lembrando que todo o material está para vocês no portal, bem esmiuçadinho. A professora está pegando o material também para a gente estar batendo um papo e explicando, tá? Nós temos aqui as obrigações conjuntas, também chamadas de unitárias ou de mão única, tá? De mão comum. Como é que funcionam essas obrigações? Existe também pluralidade entre credores e pluralidade entre devedores, tá? E aí que tem a seguinte peculiaridade: todos respondem pela prestação. A prestação é devida por todos. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro? Então, A resolve, então, se compromete a entregar a safra X para B, C e D. Ou então, A, B e C resolve entregar a safra para A, tendo pluralidade de credores, pluralidade de devedores, dependendo do contrato. Não existe a possibilidade de entregar parte da safra. Quando se fala em obrigação conjuntiva, tá? As partes, a gente está falando dos sujeitos da relação. As partes se obrigam, então, a entregar o todo. Tudo bem?
esse todo ali, ela vai ter essa obrigatoriedade, tá? De entregar o todo ali, ainda que sejam vários os devedores, tá bem? Daí eu coloquei como exemplo a safra de soja. Todos são obrigados a entregar o prometido em sua integralidade, tá? Outro exemplo de obrigação conjuntiva, uma peça teatral, feito o contrato, os artistas daquela peça têm que entregar a peça na sua integralidade, tudo bem? Não pode faltar um artista. Se faltar um artista, o que vai acontecer? Vai se adiar a peça, tá? Beleza. Vamos ao outro item. As obrigações disjuntivas. Obrigações disjuntivas. Quando a gente fala em obrigação disjuntiva, a gente pode entender também alternância, obrigação disjuntiva, obrigação alternativa. Lembrando que nós estamos falando da pluralidade de sujeitos, não confundir com a prestação, que a gente vai falar já já, tá bem? Em relação aos sujeitos. E aí tem alternância entre os sujeitos passivos, que são os devedores. Sempre tem aquela... Sempre vai ter, gente, a questão de ou um ou outro. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da safra novamente. Temos 3 credores e 3 devedores. Os devedores têm que entregar a safra aos credores. O credor vai poder exigir de um ou do outro a safra, tá? E aí, tranquilo também, tá bem? Então, a dívida, na verdade, ela é única, podendo o credor exigir única ou também pode ser divisível. E aí, o credor vai poder exigir ou de um ou de outro, de todos os sujeitos passivos, ainda que de forma unitária, tá bem? Até o cumprimento da obrigação, tá?